Olá pessoal do sétimo ano, como é que vocês estão? Como é que tá essa turma querida aí que eu já estou com saudade? E a gente está começando o mês de abril, não é isso? Hoje é dia 1º de abril, tá? Quarta-feira, e a gente dá continuidade aí ao nosso conteúdo. Então, a gente está terminando esse capítulo 2, que é justamente um capítulo que fala de problemas causados pela poluição atmosférica. Então, na videoaula 2, que eu postei ontem, eu tinha falado aí de chuva ácida e tinha falado de efeito estufa. E hoje eu vou falar um pouco mais de inversão térmica, tá? E também do afinamento da camada de ozônio. Então, vamos lá. Eu tenho aqui duas figuras, tá? Para abordar a inversão térmica. Uma normal, sem a inversão térmica, e a outra com a inversão térmica. Então, o que vocês observam? Vocês observam que os gases, a fumaça, normalmente, né, ela está ali no ar quente, e ela sendo quente, a fumaça, ela sobe porque ela é menos densa que o ar frio, tá? Então, normalmente você tem o ar quente e o ar frio, e a fumaça, os poluentes, eles sobem, eles vão se dissipar. E aí, lógico que em grandes cidades a gente tem problemas aí respiratórios, né? Mas não temos assim maiores agravantes. Agravantes que nós teremos com a inversão térmica. Então você tem ali na inversão térmica, primeira coisa, esfria, a gente vai ter contato com ar frio e teremos uma camada de ar quente logo acima. Então quer dizer que aqueles gases, aqueles poluentes emitidos por automóveis, as chaminés das fábricas, eles não conseguem se dissipar. Assim que eles encontram um ar mais quente, né, como eles são mais densos, aqui no caso, eles ficam restritos aqui a essa camada próxima ao solo, e aí os poluentes ficam todos para nós. E aí sim a gente tem um aumento muito grande de problemas respiratórios, como por exemplo, asma, tá? A gente tem muita gente que tem problema de asma e, enfim, isso é agravado quando ocorre a inversão térmica. Galera, aqui até para aumentarmos os nossos conhecimentos, a gente tem o conceito de smog. O smog, pessoal, tá aqui, ó, esta palavra resultou da contração das palavras em inglês smoke, fumaça, e fog, neblina, nevoeiro. Então tem dois tipos, né, dessa fumaça, neblina, nevoeiro, que é o smog de Londres ou smog industrial, smog de Los Angeles ou smog fotoquímico. Então, esse smog de Londres é porque é mistura de fumaça, neblina e SO2, que é o dióxido de enxofre, ácido sulfúrico, cinza e particulados, principalmente fuligem. Então, o smog de Londres é a característica industrial, de uma cidade industrial. O smog de Los Angeles, ou smog fotoquímico, diferentemente, né, do de Londres, ocorre nos dias muito quentes e secos, e os principais responsáveis pela sua formação são os gases liberados dos escapamentos de automóveis. E aí eu tenho muito dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos liberados antes de serem queimados. Então, ambos, né, contêm poluentes, mas os poluentes eles são emitidos, né, de fontes diferentes, ok? Então, o de Londres, no caso, fonte industrial, e o de Los Angeles, principalmente escapamentos de automóveis. Então, tá aí smog. Eu aproveito, pessoal, também para abordar um pouquinho a questão dos óxidos, né? Estou falando aqui de dióxido de enxofre, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio. Então, aqui os principais poluentes, né? Monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre e o ozônio. Se ele está aqui ao nosso redor, ele é considerado também um poluente atmosférico. E aí os automóveis possuem os catalisadores responsáveis por tornarem esses óxidos poluentes em outras substâncias. Então está aqui a figura do catalisador e você tem que
os gases que saem do motor passam pelo catalisador cerâmico e eles saem como gases purificados. Então, monóxido de carbono sai como dióxido de carbono, hidrocarbonetos vão a gás carbônico e óxido de nitrogênio vai a gás nitrogênio CO2. Então, ele sai do motor tóxico, mas ele é transformado em gases purificados pelo catalisador. E um segundo tópico, né, que eu vou abordar é a questão do ozônio. Então, já comentamos da importância do ozônio. É o mais importante constituinte da estratosfera, tá? E ele serve como um filtro solar contra raios ultravioleta. Então, beleza, é essa a função dessa camada de ozônio. No entanto, a camada de ozônio ela veio diminuindo com o passar das últimas décadas, tá? E em 1974, Rowland e Molina eles mostraram que o cloro dos CFCs, clorofluorcarbonos, destroem a camada de ozônio, catalisando a formação de ClO e O2. Então, quer dizer que os CFCs destroem o ozônio e a gente vai tendo uma diminuição, um afinamento da camada de ozônio. Em outubro de 1994, o mapa do ozônio presente no hemisfério sul mostrou um buraco sobre a Antártida. Então, a gente tem um buraco, né, no polo, tá? E um afinamento da camada em várias regiões do nosso planeta. Em 1995, o Prêmio Nobel de Química foi concedido a Rowland, Molina e Crutzen por seus estudos sobre a diminuição do ozônio na estratosfera. Tá? Aqui, rapidamente, como é que seria a produção de ozônio? A gente não consegue produzir ozônio, a natureza vai repondo isso com o passar do tempo. Então, você tem radiação ultravioleta que incide sobre uma molécula de oxigênio e aí faz com que você tenha, então, a separação. O2 vai a dois átomos separados de oxigênio. Esses átomos livres de oxigênio colidem com outras moléculas de O2 e aí vão formando o ozônio. Tá? Isso está sendo formado já faz um tempo, porque a gente parou de emitir o gás CFC no nosso planeta. E eu tenho a destruição de ozônio na estratosfera, que é justamente a radiação ultravioleta incide sobre uma molécula de ozônio, faz com que ela produza O2 e oxigênio sozinho, tá? Esse átomo de oxigênio colide com o de ozônio, produzindo duas moléculas de gás oxigênio. Então, isso acontece de maneira natural, né? Destruição de ozônio, formação de ozônio, tá? Mas aí a gente está tendo esse problema dos CFCs, que entram nesse processo, eles destroem a camada de ozônio. Lembrando que o CFC era muito utilizado como propelente para aerossóis, líquidos, refrigerantes e na fabricação de alguns plásticos. E em grandes altitudes, onde a radiação solar é mais intensa, o CFC se decompõe liberando átomos de cloro, que são os grandes destruidores de ozônio. Então, é justamente, né, quando você tem um átomo de cloro ali disponível, e aí você tem então o cloro reagindo com o ozônio, tá? Indo a ClO e O2. Esse ClO reage com oxigênio, tá? Você passa a ter o cloro livre e o cloro livre com o O2, tá? Esse O2 formado, né? Na verdade, eu tenho oxigênio também sozinho nessa história. Então, esse oxigênio sozinho se junta ao O3 e eu passo a ter duas moléculas de O2, de gás oxigênio. E aí está feito estrago. O ozônio que eu tinha vai a gás oxigênio O2. Galera, esse buraco de ozônio de 79 a 86 ele veio aumentando ali nos polos, tá? 91 e 96. E aí todo mundo, né, entrou em pânico com essa questão do buraco que estava aumentando. E aí em 1989, 180 países, inclusive o Brasil, assinaram o Protocolo de Montreal justamente para reduzir a produção e consumo de CFC. O Brasil proibiu a fabricação de geladeiras e freezers em 1999 e 2 anos antes
o país já tinha deixado de fabricar ar-condicionado, né, tanto para automóveis, tá, quanto para casa. Em 2001, esse tipo de aparelho deixou de ser fabricado com CFC. Outros gases estão sendo usados no lugar. Pessoal, então está aqui nosso planeta Terra, tá? E muito bonito até essa visão. E a gente agora, até nessa epidemia de coronavírus, a gente olha ele com outros olhos, né? A gente espera que em breve nosso planeta volte ao normal e que a gente também volte com uma outra consciência de vida e preservação da natureza, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.